Boa noite. A nossa primeira reportagem vai mostrar que ainda existem trabalhadores sendo enganados, correndo riscos e tratados pior do que animais. Foi em condições precárias, no meio da sujeira, que policiais encontraram os funcionários de uma empresa na cidade de Vargem. Isso a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Os agentes chegaram logo cedo à fábrica, que fica às margens da Fernão Dias, uma das mais movimentadas rodovias do país. Os policiais já sabiam o que iriam encontrar. Há uma semana estiveram no local sem se identificar e gravaram a falta de condições da pequena empresa que fabrica caixas de madeira. Os empregados operam máquinas e utilizam ferramentas sem qualquer equipamento de proteção. E se acertar o dedo? Aí vai pro médico. Ano passado eu fiquei com o dedo enroscado dentro. Na barriga? Na operação, não foi difícil encontrar irregularidades ainda mais graves. Alguns funcionários vivem aqui na fábrica. Este cômodo serve de alojamento para 2 empregados. Não há a mínima condição de higiene por aqui, muita sujeira, um mau cheiro muito grande. E repare que toda a parte elétrica está exposta. Aqui, muitos fios em cima do botijão de gás, comprometendo a segurança dos empregados. Eles se alimentam no próprio ambiente de trabalho, um local totalmente insalubre, né? Ali no pó, na terra. Alguns recebendo até R$ 25 por dia, menos que um salário mínimo mensal. Pela condição dos empregados, os policiais desconfiaram que eles estavam embriagados. Seu patrão sabe que você ingere bebida alcoólica? Sabe. Ele sabe o bebo. Também estaria alcoolizado. Não poderia operar máquina? Também não poderia operar nenhum tipo de máquina. Sem saber que a polícia havia feito o teste, um dos sócios da empresa negou. Todos que estão aí podem chamar um por um para você trazer o bafômetro para eles aí. Eles não têm nenhum alcoolizado, não deixam trabalhar quando bebe álcool, não. Mas a situação de um funcionário era tão crítica que foi preciso chamar o socorro médico. O homem corria risco de entrar em coma alcoólico. Os empregados trabalhavam o tempo todo expostos a riscos. A água consumida vinha deste poço totalmente contaminado. Aqui, olha só, o alojamento do funcionário é dentro deste carro. Ele passa as noites ali, deitado no banco da frente. Os trabalhadores e um dos donos foram levados para a delegacia. A empresa vai ser autuada segundo as leis trabalhistas e o dono da fábrica vai responder criminalmente por exploração de trabalho. Na realidade, era tudo irregular e em condições subhumanas, sem nenhuma garantia, sem nenhuma assistência médica, ou seja, só não era um trabalho escravo, porque eles tinham a liberdade de ir e vir, mas na realidade eles ficavam vinculados ou ficariam vinculados eternamente à empresa. No Rio de Janeiro, mais de 10 mil crianças ficaram sem aula. Os moradores também estão com medo de sair nas ruas. As escolas, as creches, as lojas fecharam as portas por causa de um intenso tiroteio durante uma operação policial em 2 comunidades da Zona Oeste. Ainda amanhecia quando traficantes abriram fogo contra a polícia. Um helicóptero dava voos rasantes em apoio aos agentes que revidaram o ataque. Enquanto as equipes tentavam localizar suspeitos escondidos numa mata, manifestantes colocaram fogo em um ônibus para protestar. Os elementos saíram do beco, tudo armado, fuzil, apontando a pistola para frente do ônibus. E foi onde que eles entraram com um galão de gasolina, colocando gasolina em toda a parte e colocando fogo. Em outro acesso à comunidade, era possível ver barricadas em chamas. Pneus foram incendiados para dificultar o avanço da polícia. Essas comunidades de Santa Cruz, na Zona Oeste, viraram reduto dos principais chefes do tráfico que fugiram de áreas ocupadas pelas forças de segurança no Rio. Aqui, segundo as investigações, também estaria baseado o braço armado das quadrilhas. E os criminosos costumam reagir com artilharia pesada à presença da polícia. A região vive sob tensão desde a última terça-feira, quando 2 chefes do tráfico foram mortos numa operação da PM. Passageiros de um ônibus tiveram que deitar no chão para se proteger do tiroteio. Hoje o comércio fechou as portas. 13 escolas e 6 creches também não funcionaram. Mais de 11 mil alunos ficaram sem aula. Muitos policiais na rua, muito tiroteio. Assim, a gente tem medo até de sair de casa, né?
Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, dezenas de famílias estão morando dentro de um galpão. Essas famílias foram retiradas de uma área invadida e agora vivem em condições precárias, como mostra o repórter Luiz Gustavo. No antigo depósito de açúcar, a vida tem sido amarga. 48 famílias, 162 pessoas espremidas em casebres, erguidos um ao lado do outro, sem o mínimo de conforto e privacidade. No galpão que virou vila, não há morador que tenha orgulho do endereço. Não tem como você trazer uma pessoa para te ver, não tem como você trazer um parente, familiar, porque a gente acaba se sentindo envergonhado. Apesar das privações, a comunidade luta pelo mínimo de dignidade. Tem escala de revezamento, por exemplo, para limpar o único banheiro. Nas moradias sem cômodos, a sobrevivência depende do improviso. Nesta casa, por exemplo, aqui fica o guarda-roupa, ao lado da lavanderia, ao lado da cozinha. Tudo no mesmo espaço. E todos os materiais usados nas obras, como esse tapume, foram encontrados na rua. Vieram do lixo. É um espaço apertado, mal cabe uma pessoa em pé. Aqui, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para não se machucar. E onde moram as famílias cada vez mais numerosas. Nesta outra casa, por exemplo, vivem 5 pessoas igualmente sem nenhuma privacidade. O galpão comunitário existe há quase 2 anos, idade do pequeno Arthur, que não conhece o mundo do portão para fora. Nunca saio. Nem para uma praça. Não levo não, porque é tudo distante, né? As famílias vieram para o galpão depois da desapropriação de um terreno, com a promessa de serem levadas para um lugar melhor. Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que as famílias vão ser encaminhadas para um reassentamento, mas não esclareceu quando. Uma espera angustiante para os moradores da Rua do Verbo Divino, que apesar das circunstâncias, jamais perderam a fé. Um policial de folga faz compras no mercado acompanhado da filha em São Paulo. 2 criminosos invadem o local. Um deles rende uma cliente e anuncia o assalto. O policial saca a arma e manda um dos ladrões se deitar. Quando o PM percebe que o outro assaltante vai reagir, ele atira. O criminoso morre na hora. O outro foi preso. Um incêndio atingiu uma cabine de energia da Eletropaulo, na Grande São Paulo. Houve várias explosões. 5 equipes dos bombeiros controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. E você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Motoristas registraram 2 flagrantes impressionantes de vacas nas rodovias federais do país. Esta cena foi gravada na BR-116, na região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vaca corre numa das faixas da pista. Quem vinha logo atrás teve que reduzir a velocidade para não atropelar o animal. Cara, vocês não vão acreditar, velho. Uma vaca na BR. Este outro flagrante foi registrado na BR-316, no Pará. O bezerro tentou escapar e acabou ficando pendurado. Motoristas alertaram o caminhoneiro que, além de não parar, fugiu. A polícia não conseguiu localizar o veículo. A polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha que vendia bebidas alcoólicas falsificadas com a ajuda de restaurantes e casas noturnas. Segundo as investigações, uma garrafa com produto adulterado chegava a custar para o cliente final R$ 2.500. 2.800 garrafas vazias apreendidas. Outras 2.500 com vodka, tequila e uísque. Tudo falsificado, produzido em Campinas, no interior de São Paulo. A mercadoria foi encontrada em 2 galpões que ficam na zona oeste da capital. Selos e rótulos, muito parecidos com os originais, também foram apreendidos. 3 homens que articulavam o esquema estão presos. Haverão diligências ainda para tentar identificar a fábrica dessas bebidas. Os criminosos compravam garrafas vazias de bares e restaurantes e enchiam com as bebidas adulteradas. Logo depois, os produtos voltavam a circular na noite paulistana. Segundo a polícia, os detidos usavam dinheiro do tráfico de drogas para comprar bebidas falsificadas. Os galpões eram usados como pontos de distribuição.
Uísques e vodkas eram envasados nestes locais e abasteciam casas noturnas e restaurantes de São Paulo. Segundo as investigações, proprietários dos estabelecimentos também estariam envolvidos nesse esquema ilegal que fazia render muito dinheiro. Eles estão gastando R$10 para fazer uma garrafa, no mercado essa garrafa sai por R$800 e dentro de uma casa noturna essa mesma garrafa chega a custar R$2.500. A Itália suspendeu a extradição de Henrique Pisolato, que estava marcada para a próxima segunda-feira. O Conselho de Estado acatou o recurso da defesa do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no julgamento do mensalão. Os professores estaduais de São Paulo encerraram a greve que durou 92 dias. Segundo o sindicato da categoria, o que motivou o fim da paralisação foi a decisão da Justiça de que os dias parados sejam descontados dos salários. Acidente impressionante na BR-237 em Curitiba. O carro rodou na pista e atingiu a proteção de aço. A barra atravessou o carro completamente. O motorista de 25 anos foi socorrido, mas não corre risco. 3 policiais militares foram presos pela Corregedoria por posse de drogas dentro de um batalhão em Belo Horizonte. O prédio foi fechado para as buscas nos armários dos militares, inclusive com cães farejadores. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. O ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, usou uma empresa em paraíso fiscal para comprar um apartamento milionário em Nova York. E o imóvel nunca foi declarado no imposto de renda do Cartola. Marinho está preso acusado de receber propina no escândalo da FIFA. As lojas e boutiques da Quinta Avenida são as mais caras de Manhattan. Na esquina da Rua 57, a joalheria imortalizada por Audrey Hepburn. Não é de se espantar que um imóvel de apenas um quarto e uma sala nessa área da cidade seja anunciado por $2.6 mil. Foi o preço pedido por esse apartamento do 41º andar, que tem 2 cômodos espaçosos e uma vista de tirar o fôlego. Segundo documentos da Prefeitura de Nova York, o apartamento colocado à venda pertence à empresa Swanfield, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. O presidente da empresa é o brasileiro José Maria Marinho. O apartamento não chegou a ser vendido e ainda pertence à Swanfield. De acordo com essa procuração, o imóvel foi adquirido em 89. O Cartola foi quem assinou o documento para que o advogado fizesse a transação em nome da empresa, pelo valor de $900 mil. Na mesma torre luxuosa, outro morador conhecido do futebol mundial. O ex-executivo da FIFA e da CONCACAF, Chuck Blazer, alugava 2 apartamentos no prédio com dinheiro da confederação. Um para ele e outro para os gatos de estimação. Blazer confessou ter recebido propina nos processos de escolha das sedes das Copas de 98 e de 2010. Ele fez um acordo com o governo americano, que agora, a pedido da Justiça, se tornará público. Autoridades da Suíça descobriram contas do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que podem ter sido usadas para esconder dinheiro. O Ministério Público suíço enviou para os procuradores brasileiros dados de 2 contas que seriam controladas pelo ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. O documento mostra uma transferência de $75 mil entre empresas de fachada de Cerveró e Fernando Soares, acusado de ser o operador do PMDB no esquema. O dinheiro seria propina recebida na compra de navio-sonda pela Petrobras. Em outra conta, Cerveró recebeu depósitos de outro operador, Alexandre Amaral de Moura, de quase $500 mil. Todo esse dinheiro sumiu antes da condenação de Cerveró. Por isso, a Justiça da Suíça não conseguiu bloquear os valores. A suspeita é que ele tenha gastado tudo ou transferido para bancos em outros países. Na semana que vem, o ex-diretor deve ser transferido para o mesmo presídio onde está Fernando Baiano. Os dois são acusados de participação ativa no esquema que desviou pelo menos 6 bilhões da Petrobras.
O Ministério da Saúde nega que o governo federal esteja discutindo a volta da CPMF. Diz que acompanha sugestões e debates sobre a criação de uma contribuição financeira para a saúde, mas que não seria uma nova CPMF. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também descartou a volta do imposto sobre movimentações financeiras e defendeu o ajuste fiscal e os novos rumos da economia. No encontro com empresários em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que o governo já teve vitórias com medidas de ajuste fiscal que, segundo ele, melhoraram a avaliação do país pelas agências internacionais. Mas também fez um alerta para evitar que o Brasil enfrente de novo o risco de rebaixamento. Nós conseguimos segurar e afastar esse risco desde o começo do ano. Mas se nós não continuarmos a fazer progresso, esse risco volta. O ministro da Fazenda defendeu que o governo precisa melhorar o controle da qualidade dos gastos públicos. Joaquim Levy também disse que o país vive um momento de oportunidade para mudanças na estrutura tributária e no modelo de financiamento da economia. Um caminho para aumentar a competitividade, que ele admite não ser fácil. O dinheiro anda escasso. Então, a gente tem que saber onde que a gente vai investir esse dinheiro, onde que ele dá maior resultado.